Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quem são aqueles que são colocados, nos nossos caminhos, né? São essas pessoas mais próximas de nós que nós temos que cuidar. Mas vai além disso. Os da nossa família, eles são responsabilidade total nossa e a prioridade de nossas vidas. Ser pai vai além de colocar no mundo. Ser pai é cuidar, ser pai é cuidar e dar o que for de melhor. A mãe, muitas das vezes, o papel dela é abraçar, é direcionar o filho, é estar ali nos momentos, que ele necessita, muitas das vezes, de uma doença. Por quê? Não é que o pai não esteja presente. Muitas das vezes o pai tem que sair para trabalhar, o pai é aquele que acorda cedo, o pai é aquele que sai, independente do tempo, independente das circunstâncias. Por quê? Porque ele é o provedor. Se você for olhar, as leis da natureza, o leão, o tigre, o que eles são? Eles são aqueles que guardam, aqueles que cuidam, aqueles que demarcam o território, aqueles que cuidam da esposa, aqueles que cuidam da família. A responsabilidade em si fica para quem? Fica para a leoa, fica para as mães que cuidam, que abraçam, que amamentam. Por quê? Porque o pai é aquele que luta, o pai é aquele que sai, o pai é aquele que é tido para o filho como um herói. E muitas das vezes isso se perde nos relacionamentos, se perde algumas decisões que tomamos e muitas das vezes elas causam consequências terríveis lá na frente, onde muitas das vezes a pressão devido a algumas situações que acontecem nas nossas vidas, a gente fala que não dá, que não pode mais seguir em frente e ali muitas das vezes vai acontecer uma ruptura de um relacionamento. E isso nunca é bom para ninguém, principalmente para os nossos filhos, que vão crescer muitas das vezes sem aquela presença, sem aquela referência em casa de segurança, porque essa é a representação do pai dentro de uma casa. É ele que traz a segurança, é ele que traz a paz. Porque o carinho, o cuidado, quando você pergunta para uma criança, até mesmo para um jovem, qual é a referência que você tem de mãe? A mãe é a referência de amor, de cuidado, aquela que muitas das vezes estava presente nos primeiros momentos de dar uma caminhada, pela primeira palavra mamãe ou papai. E o pai onde ele estava? Estava provendo. O pai é aquele que sai, é aquele que vai trabalhar, é aquele que vai na luta, aquele que encara o tempo. Tudo e todos para poder dar o melhor para o seu filho, para poder dar o melhor para a sua família. Essa é a função do pai, essa é a função do chefe de família. Isso é na natureza e isso é também na nossa vida humana. O que é ser pai? Ser pai vai além. Quando Paulo diz isso a Timóteo, para ele cuidar, é porque ele não tinha uma referência de pai, a responsabilidade estava sobre ele. Então essa responsabilidade de botar o alimento na mesa, essa responsabilidade de guiar o filho ou a filha e dar o incentivo de ir, é nossa, é de pai. Quando você pega uma mãe e ela pega uma criança, o que ela faz muitas das vezes? Ela traz aqui no colo, ela abraça, ela vai e quer dar o acalento, dar o carinho, quer que o filho esteja aqui preso ao seu corpo. E quando um pai pega, o que ele faz? Ele levanta a criança no alto, ele quer brincar, ele quer jogar. Isso quer dizer o quê? Que nós, como pais, nós como homens, nós somos responsáveis para lançar os nossos filhos, para dizer, vai que eu estou aqui, vai, porque se der errado, eu estou com você. Então o filho, ele cria segurança. Por quê? Porque ele tem a referência de pai, ele tem a referência de família. E quando eu disse aqui há alguns minutos que isso se perde muitas das vezes, quando o relacionamento ele é destruído, justamente as consequências lá na frente são assim, elas são muitas das vezes irreparáveis. São jovens ou até mesmo adultos que são introvertidos, jovens que não conseguem se socializar, jovens que muitas das vezes têm medo de encarar o mundo. Por quê? Porque eles só têm a referência de mãe, aquela referência que quer para si. Olha, você perto de mim, você está guardado. Olha, você perto de mim, o mundo não vai te atingir. Então ela fica com medo de encarar o mundo. E a consequência disso é porque não teve, muitas das vezes, um pai por trás para dizer, vai, porque eu estou contigo. Vai, porque vai dar certo. Vai, que mesmo que dê errado, eu estou com você. O pai é o do incentivo, o pai é o que lança, o pai é o que vai e bota para fora, no sentido de que sim, você vai conseguir, você vai se socializar, você vai vencer na vida. E quando eu falo isso, que muitas das vezes o relacionamento ele se acaba, é porque você vê muitos jovens assim. Muitos jovens que não conseguem se socializar, conversar, desenrolar uma conversa, estar em sociedade.
Jovens, homens e mulheres, você vê que totalmente perdidos, porque não tiveram uma referência de pai dentro de casa. Quando eu falo referência de pai, é aquele cara que é presente na necessidade. Aquele cara que quando você olha, você fala assim, esse é meu herói. Aquele cara que quando você olha, você fala assim, essa minha referência de homem é o meu pai. Por quê? Porque ele é meu herói. Porque ele estava ali presente nos momentos que eu mais necessitei, que eu mais precisei. E ele nunca me deixou faltar nada. Ele estava ali comigo. Ele estava presente na minha vida. Entendeu? Essa é a referência que nós temos que ter. Esse é quem nós temos que ser. Sermos pai, sermos presentes, independente das circunstâncias. E cuidar é cuidar. Está ali o meu casalzinho de velho. É minha responsabilidade. Estão sobre a minha responsabilidade hoje. Mas também tem o meu filho. Eu quero que ele cresça e me veja como referência na vida dele. Eu quero que ele cresça e ele veja que sim, ele teve um pai. Que sim, ele teve alguém que cuidou. Que sim, ele teve alguém que se importou com ele. Difícil, é muito difícil, quando você cresce sem a presença de um pai dentro de casa. A minha referência de pai, já coloquei aqui, é minha mãe. Sim, ela me deu tudo o que eu precisei, ela esteve sempre presente em minha vida e me ajudou e me lançou. Mas eu, para os meus, eu quero sempre ser a referência de que, olha, ele é tudo para mim, no sentido de que me apoiou, me deu o que eu precisei, esteve presente, porque a presença é tudo que eles querem de nós. Eles querem a nossa presença. Eu aqui hoje na casa dos meus pais, porque a responsabilidade é minha, estou aqui para cuidar deles, estou aqui com eles por causa da idade, porque me criaram, me colocaram no mundo. Mas o que eu quero que os meus filhos entendam é que eles tiveram a referência de um herói, de alguém que lutou, de alguém que se deu, de alguém que se doou. Porque o pai, essa é a referência de um pai. A referência do pai é aquele que sai, independente da hora, independente do tempo, ele está ali para falar assim, fui. Por que eu fui? Porque nada segura ele no horário que ele tem que sair para ganhar o pão de cada dia. O pão na mesa é o pai que tem que colocar. Não estou dizendo aqui que uma mãe não tenha que trabalhar e não tenha que suprir, não tenha que somar, mas a responsabilidade direta de suprir as necessidades da casa é o pai. É o pai que tem que colocar o alimento na mesa. A mãe pode ajudar sim, mas a mãe, a referência é do cuidado com a família, é do cuidado com o lar, é do cuidado com as tarefas domésticas. O pai, ele sim, ele é uma referência, não no cuidado só, na ajuda só, mas a referência do ser que foi colocado no mundo para proteger, para guiar e para lançar o seu filho ou a sua filha no mundo. Porque essa é a referência do pai, é aquele que coloca o filho para dizer, vai, porque vai dar certo, vai, porque eu sou a sua base, eu sou o seu alicerce, e mesmo que dê errado, eu estou aqui na retaguarda para te proteger, porque nós ensinamos os nossos filhos o caminho do ir e não do ficar. Por muitas das vezes a mãe ela faz esse sentido de fica comigo, eu te dou tudo, não saia de perto de mim. E às vezes você cria uma jovem ou um jovem que a referência dele buscar no outro ser humano, seja ele mulher ou homem, é o quê? É alguém que seja igual à sua mãe. Por quê? Porque faltou o pai, a referência do lançar. Então muitas das vezes ele se enfia num relacionamento procurando alguém que seja igual à sua mãe, alguém que dê o carinho, alguém que dê o amor, aquele que chama para perto, e não aquele que vai te colocar em disposição para você ir e seguir e fazer, porque essa é a função do pai. Essa é a função do pai, de encorajar o filho a ir guerrear, a ir para as lutas, a se disponibilizar a encarar o mundo, porque o mundo vai abraçar de um jeito ou de outro. Se você não tiver uma referência, muitas das vezes de um pai, se o pai não te ensina, o mundo vai te ensinar. E é muito pior você aprender com o mundo do que você aprender com o pai. A presença do pai, ela é essencial numa família. A presença do pai é aquela que traz segurança. É aquele lar que você vê que está protegido, na qual a própria esposa diz, está seguro. Por quê? Porque ele está aqui. E o filho diz, eu estou seguro. Por quê? Porque o meu pai está aqui. A minha casa está segura. Por quê? Porque o meu pai está aqui. A presença da mãe, ela é a presença do fazer, do cuidar, do estar. E a presença do pai é do colocar, é do enviar. O pai coloca o alimento na mesa, o pai protege a casa, o pai protege a família, o pai protege os filhos e o pai lança os filhos. E a mãe não. A mãe ela retém. Ela vai dando os primeiros passos, que muitas das vezes o pai não está presente. Não é porque ele não quer,
estar presente, não é porque ele não pôde ir nas festinhas da escola, não é porque ele não viu os primeiros passos, é porque ele estava na luta do dia a dia para trazer o alimento para a mesa, para trazer o alimento para casa, para ser referência de pai, trabalhador e guerreiro, e não de um pai omisso, que muitas das vezes, ele por não aguentar pressão, ele pega e se retira. Porque a mãe ela não pode se retirar, a mãe ela tem que ficar. Independente se o filho tem um problema ou não, se um relacionamento está bem ou não, a mãe é aquela que fica. E o pai, muitas das vezes, é aquele que não aguenta e quer ir. Aí você perde totalmente a referência de homem, de ser humano, na qual seu filho poderia dizer: eu me orgulho de você. Porque é isso que acontece. Quando nós não temos referência de pai, a gente não se orgulha desse ser humano que é tão importante na vida das pessoas, na vida de um filho. Que você seja referência para os seus filhos e que Jesus os abençoe. Amém?